Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à disciplina Práticas de Recursos Humanos. Hoje é a nossa segunda aula na modalidade de ensino à distância. Essa aula, ela refere-se ao dia 8/8 de 2020, ok? 8 de agosto de 2020. Vamos lá, galera. Então vamos dar continuidade, o curso é Rotinas Administrativas, mas a disciplina é Práticas de Recursos Humanos. E para fins de acompanhamento aí por conta de vocês, caso tenham a apostila, capítulos 3 e 4, ok? Gente, o capítulo 3 e 4 nos reserva, deixa eu colocar aqui a minha imagem um pouquinho mais para o canto, para sair de cima aqui da imagem, já eu volto. Os dois capítulos nos reservam os seguintes tópicos, tá? Legislação brasileira no Brasil, ele faz uma ele recapitula, né, a questão da legislação trabalhista no Brasil. Ele fala sobre jurisprudência, ainda estamos falando sobre a questão legal. Ele fala sobre a convenção sindical, ainda estamos falando na questão legal. Ele fala sobre normas mundiais, também sobre a questão legal dos direitos trabalhistas, tá? Fala sobre as documentações dos colaboradores que devem ser arquivadas na instituição quando da contratação. Ele fala sobre o exame admissional, que inclusive faz parte aí desse pequeno acervo desse colaborador. Ele fala sobre a carteira de trabalho e previdência social. Ele fala um pouco sobre o PIS, sobre a ficha de registro e sobre os dependentes dos colaboradores, tá? Agora a gente vai falar rapidamente sobre todos esses pontos. Quero que vocês fiquem à vontade de me chamar lá no WhatsApp, né? Para eliminar alguma dúvida que porventura fique após esse nosso encontro virtual, tá? E no retorno dos nossos encontros presenciais também quero que vocês fiquem à vontade de rememorar alguma coisa que tenha ficado pendente e a gente alinha, discute, encerra qualquer tipo de pendência lá no presencial, ok? Vamos lá, galera. Bom, acredito que eu já tenha comentado com vocês, né? Eu não me recordo se foi no encontro anterior ou em outras disciplinas ou em outros momentos, no presencial ou virtual. Mas quando a gente fala de direitos trabalhistas, a gente lembra muito da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. No entanto, vale lembrar ou recapitular que a Consolidação das Leis do Trabalho, ela não pode, né, ferir a lei maior brasileira. A lei maior brasileira é a Constituição Federativa, a Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Que é a Constituição de 1988. Além dessas duas legislações que podem abordar assuntos de interesse do trabalhador, assuntos que sirvam na defesa dos direitos do trabalhador, mas também na defesa do empregador, existem outras legislações, né? Que, claro, nunca vão ferir a Constituição ou nunca devem ferir a Constituição, senão se torna inconstitucional. E ela também não deve substituir, nenhuma outra lei deve substituir o que está previsto na CLT. O que pode acontecer é ela complementar, né? Ela pode melhorar as condições de trabalho, né, do trabalhador ou a condição do vínculo empregatício entre o empregador e o empregado, tá bom? O empregado e o empregador. Tudo bem, pessoal? Até aí, entenderam? Nós temos a CLT como uma legislação de referência para os direitos trabalhistas e nós temos a Constituição Federal, que é a referência maior para todas as leis, tá? E, como eu falei, nós temos outras, eu ia dizer dos outros penduricalhos, mas eles são tão importantes como, né? Só que eles vão tratar ali de uma maneira mais minuciosa um ponto ou outro que esteja de maneira ampla sendo discutida pela Constituição no primeiro momento e pela consolidação das leis do trabalho de maneira mais presente, tá bom? Vamos lá. Um dos tópicos, né? Ele fala sobre jurisprudência. Já ouviram falar nesse nome? Esse nome ele nem é muito incomum,
mas ele quase nunca ele é explicado. A gente escuta falar sobre jurisprudência, às vezes nos noticiários, né, nos jornais, enfim, mas quase nunca ele vem acompanhado da sua justificativa, do seu conceito, né, efetivamente do que se trata. Então vamos lá. Você tem a jurisprudência, que é o nosso principal tópico aqui nessa discussão, mas você tem algo que parece, né, e que antecede, que é o precedente, né, que precede aí, né? Então vamos lá. Jurisprudência. Aqui a gente vai focar em jurisprudência. Jurisprudência, como diz aí a imagem, conjunto de decisões sobre interpretações das leis pelos tribunais. Ou seja, pessoal, por mais que a gente tenha uma quantidade de leis absurdas no Brasil, para tratar de cada coisinha, a gente pensa assim, né, que é tanta lei que parece que vai cuidar de cada caso. Não é verdade. A lei ela é ampla, ela acaba falando de casos e casos, mas não todos os casos. Então, como ela não trata de maneira genérica todos os casos, ela permite que todos os tribunais tenham aí, façam os seus julgamentos. Então, se nós temos uma reclamação trabalhista, né, uma ação de um funcionário contra a empresa, né, em face da empresa, ou uma empresa em face do seu antigo colaborador, vão se folhear o que? A CLT, a Constituição, né, outros documentos ali. E ao passo que aquele tipo de demanda vai se repetindo, isso causa o que se chama jurisprudência. Por quê? Os casos vão se repetindo, os tribunais vão se utilizando de decisões anteriores, né? E acaba se entendendo, né? Cria-se o entendimento dos tribunais acerca de determinados assuntos. Então isso faz surgir a jurisprudência, né? Então a jurisprudência é aquilo que é o resultado de tribunais que servem como entendimento para todos os demais tribunais. Jurisprudência é considerado por todos os tribunais, uma vez que o entendimento já foi definido, né? Não precisa ficar julgando, parecendo que está reinventando a roda, não é o caso. Então, jurisprudência depois de uma repetição de casos, a decisão passa a valer como regra ali para todo mundo. Ok, pessoal? Bom, eu cheguei a comentar que, apesar da gente falar da Constituição Federal, falarmos da CLT, existem outros documentos que tomam forma, né, de lei, efetivamente. A convenção coletiva, ele é o resultado de um acordo, né? Se convenciona, se acorda de maneira coletiva, né, através de representantes sindicais, na maioria das vezes, nesse caso aqui, convenção sindical sempre pelos sindicatos, em que, veja bem a imagem, olha, um grupo de pessoas, né, um grupo grande, representados por duas pessoas aqui, né, geralmente um representante dos empregadores e outros representantes dos trabalhadores, eles fazem um acordo. E aí, gente, esse acordo, ele não está, né, os termos desse acordo, eles não estão previstos na CLT, nem em outra lei maior, inclusive, como a Constituição Federal, porque ela é convencionada, né? Ela é redigida, ela é acordada entre essas partes. Então é algo que está fora da Constituição, é algo que está fora da CLT, né? Não pode ferir, como eu falei, não pode ir contra o que está nesses documentos, mas você pode ter um acordo que melhore a relação de trabalho entre essas duas figuras aí, o trabalhador e o empregador. Ok? Depois que esse acordo, esse aperto de mão e formalizações, claro, assinatura de documentos, né, registros em órgãos competentes acontecem, isso se torna lei entre as partes, porque elas resolveram que todos aqueles envolvidos passariam a adotar determinadas políticas, né, determinados benefícios seriam dados mediante atendimento de certas políticas, e, portanto, vira lei, tá bom? Um acordo firmado entre as partes, uma convenção sindical, vai virar lei, ok? Beleza?
E diria que para finalizar a questão legal dos direitos dos trabalhadores, você tem um organismo internacional, né, que é faz parte da ONU, que é a Organização Internacional do Trabalho. Essa organização, ela é independente, ela é um órgão que vai sugerir, diria assim, tratamentos para os trabalhadores de uma maneira mundial, né? Uma maneira universal. Só que é uma recomendação, é uma orientação. Passa a ser lei quando os países, né, os seus chefes de estados ou pessoas por ele autorizadas ou pela Constituição autorizada, assinam este tratado, este acordo junto à OIT. Então, quando isso acontece, aí sim vira lei e o Brasil, nesse caso, que assina, né, esse tratado aí, esse documento junto à Organização Internacional do Trabalho, ela passa a ter que internamente no Brasil, né, perante os seus trabalhadores e perante os seus empregadores, seguir o que foi orientado e acordado pelos países que foram assinantes, né, que foram signatários, que assinaram aquele termo de cooperação, enfim, de atendimento àquelas normas. Como o Brasil assinou, a OIT é uma das fontes, né, do direito para análise aí de demandas judiciais quando for o caso, ok? Bom, saindo dessa esfera legal, entre aspas, né, para a gente não falar de leis o tempo todo, a gente fala do que sim está previsto na CLT, né, uma orientação que deve ser seguida até para fins de fiscalização, de atendimento à fiscalização. Quando você contratar um colaborador, você precisa criar um acervo, uma pastinha, né? Uma pastinha com alguns documentos. Dentre esses documentos, você tem os pessoais e os acadêmicos daquela pessoa. Você tem o título de eleitor, você tem uma documentação de identificação, você tem o CPF da pessoa, você tem o exame admissional, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Você tem certificados e diplomas que evidenciem ali que ele tem, pelo menos ali, né, de maneira prática, né, comprovada de que ele estudou e teoricamente adquiriu certos conhecimentos, desenvolveu certas competências para atuar naquela função para a qual ele foi contratado, né? Então guarda-se também os certificados e diplomas, entre outros tantos documentos, ok? Então, gente, tem que ter uma pastinha do colaborador, de cada colaborador no arquivo da organização, ok? Vamos lá? Bom, um desses documentos é o exame admissional. Gente, o exame admissional ele é de extrema importância. Vocês se recordam de já terem realizado um exame admissional? Já passou pela cabeça de vocês por que vocês precisam fazer o exame admissional? Gente, a empresa ela exige o exame admissional para que ela saiba o estado de saúde daquele momento da contratação do colaborador. Obviamente que dependendo do resultado, pode ser que aquela pessoa não se torne colaborador. Mas ainda que se torne, que a maioria dos casos, né, se transforma de candidato para colaborador, é importante que a empresa tenha ali um respaldo para poder apontar que desde o ingresso daquele colaborador, a saúde dele era aquela, né? Estava naquele estágio. Porque, eventualmente, depois podem surgir situações que podem ser discutidos, né? Que a doença adquirida pelo colaborador foi obtida por meio do seu trabalho, mas o empregador pode dizer, olha, mas segundo o atestado, o exame admissional que já constava algum tipo de doença pré-existente, então não foi exatamente pela mão de obra executada aqui na empresa, compreenderam? O estado atual é percebido pelo exame admissional, por mais que a gente
tem aí algumas considerações a ser feitas, né? Porque às vezes o exame admissional ele acaba não resultando muito bem num exame, né? Você acaba respondendo algumas coisas do tipo: já fez cirurgia, sim ou não? Você é que fala, né? Então não existe nenhuma comprovação. Bom, mas você está declarando aquilo, né? Você assina declarando que você não possui certas doenças. Então depois, caso surja, a empresa pode entender e fazer acontecer ali um exame mais minucioso para provar que desde o seu ingresso você já possuía determinada doença. E o contrário também, né, pessoal? Caso realmente, de fato, o colaborador passe a ter alguma doença advinda resultante do trabalho executado, aí ele pode também dizer: olha, quando eu ingressei eu não tinha essa doença, né? Então é importantíssimo ter o exame admissional, assim como o demissional, né? Que aí vai mostrar: olha, o colaborador está saindo bem de saúde, para que ele amanhã ou depois não diga: olha, essa doença aqui foi resultante daquela atividade que eu exercia naquela empresa. Compreenderam? Deu para perceber o quanto é importante ter o exame admissional na pastinha do colaborador? Espero que sim. Vamos lá. Gente, carteira de trabalho e previdência social. Todo mundo conhece. Hoje em dia você consegue inclusive ter esta carteira em modelo virtual, né? A carteira de trabalho digital. E é importante dizer que ela se constitui num histórico do trabalhador, né? Por onde ele passou, quanto tempo ele passou, quais foram os cargos, algumas anotações do tipo de contribuições sindicais, algumas promoções, né? Alguns acidentes de trabalho, ou, né? Enfim, algumas importantes informações. Mas há também o que não se pode ser registrado. E quando alguém diz não pode, é porque em algum momento lá no passado, né, acabou se transformando num hábito, mas precisa ser perdido este hábito, né? Até por força de lei que não permite mais, né, veda essa possibilidade de anotações, por exemplo, na carteira, das penalidades aplicadas naquele colaborador, o motivo da demissão não é para ser colocado na carteira, atestados médicos não é para ser colocado ali, que o colaborador apresentou 500 atestados médicos, não se pode colocar isso no histórico na carteira de trabalho, ok? Vocês devem fazer ideia, né? Tem pessoas a favor ou contra esse tipo de recomendação, porque isso pode, um momento, né, específico da vida do trabalhador, poderia causar para o resto da vida, resto da idade, né, funcional daquelas pessoas, poderia causar ali um afastamento de oportunidades, né? Então é vedado pela lei, né, criar anotações sobre penalidades que foram aplicadas, motivos da demissão e atestados médicos. Ok, pessoal? Outra coisa que vocês já devem ter escutado foi sobre PIS. Tem até o desenho aí de um cartão cidadão. Esse cartão cidadão, acho que sim, aí todo mundo deve conhecer. É o cartão que na verdade vai trazer o número do seu PIS. Esse número do PIS é o número que vai te vincular, por exemplo, ao FGTS, é o número que vai te vincular ao INSS. Então é uma espécie de identificação específica para esses assuntos profissionais e sociais do trabalhador, né? Então o PIS ele é administrado por um banco que é a Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, não é o PASEP, aqui a gente vai falar do PIS, né? E recentemente tivemos algumas alterações relacionadas ao pagamento do PIS, ou melhor, a distribuição dos rendimentos que ele permite existir, né? Depois da contribuição do empregador, que se forma um fundo, desse fundo geram rendimentos e esses rendimentos são distribuídos para os trabalhadores. Antigamente, você tinha apenas que ter trabalhado 30 dias ao longo do ano inteiro, né, de maneira registrada, não ter recebido um salário maior do que X, e você tinha num determinado período do ano seguinte direito a um saque do salário mínimo, né?
Hoje em dia, você tem direito a esse saque do salário mínimo desde que você tenha trabalhado 12 meses no ano anterior. Mas e se você trabalhar só 6? Aí você vai receber meio salário mínimo. E se você trabalhou só um mês, você vai receber 1/12 do salário mínimo em relação ao PIS. Parece justo, né? Então, assim, tem gente contra, gente a favor, mas a gente tem que ver se, por exemplo, né, o que sobrou, se isso está sendo aplicado, se isso está sendo direcionado para os programas sociais devidos, tá? Bom, quase encerrando já, naquele momento da contratação do colaborador, você deve, enquanto funcionário do RH, né, proporcionar, entregar ao colaborador, ao empregado, uma ficha de registro ou previamente preenchida ou pedir para que ele preencha, ainda que depois você vai fazer alguma anotação, né? Mas tem que ter ali todos os dados dessas pessoas, todos os dados pessoais que dizem respeito a essa pessoa, ao seu colaborador, precisam ser registrados nessa ficha, né, de registro dessa pessoa. Ok? Esse documento também será arquivado junto com aqueles outros documentos, incluindo o exame admissional, tá bom? Vai para a pastinha do colaborador. E por fim, mas antes mesmo de falar desse último, que é muito rápido, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte: esses nossos encontros virtuais, eu abordo aqui os temas principais que vocês encontram na apostila. E é claro que eu não falo só o tópico, eu explico cada um dos tópicos, mas eu não dou ali uma explicação de minutos e minutos até completar, por exemplo, 3 horas, né? Porque aí a gente teria a oportunidade, se fosse o caso, de interagir, de perguntar para você, para outro colega, se você já viu isso, se já aconteceu. Aí a gente escuta um comentário de um colega, discute aquele comentário, por isso que é importantíssimo isso, né? Esse momento mais amplo de discussões. Mas nesse momento, para que você tenha um direcionamento da nossa aula, eu pego os tópicos principais, se não todos, de determinados capítulos, e faço esse breve comentário, essa breve exposição oral para vocês, que espero sinceramente que esteja sendo suficiente para que vocês compreendam estes tópicos. E como o vídeo acaba ficando curtinho, eu sugiro que, caso você tenha ficado com uma pulguinha atrás da orelha, uma dúvida que tenha ficado, né, que você, depois de terminar, você volte e assista, pausando ao fim de cada slide os comentários e recapitulando e refletindo sobre aqueles tópicos. Gente, vocês não vão demorar mais do que 1 hora refletindo sobre todos os tópicos e vocês vão aprender todos eles, ok? Mas eu continuo à disposição para caso vocês precisem de algum esclarecimento, tá bom? Ou alguns esclarecimentos. Gente, esse slide, o último dessa nossa aula, ele tem o desenho aí do leão, que é uma figura que a gente conhece como, né, uma parte do seu salário será abocanhado pelo leão. Esse leão é da onde? Do imposto de renda, da Receita Federal, não é isso? Só que aí você tem os filhotinhos aqui, né? Os filhotinhos do leão. Esse slide aqui é para, ao mesmo tempo, falar de dependentes, os filhos desses nossos colaboradores, que vão impactar no recolhimento do imposto de renda, né? Então, quando o seu colaborador ingressar, quando ele estiver sendo contratado, ele precisa, por força de lei, informar a empresa quantos dependentes ele possui. Dependentes esses que estejam classificados como tal lá pela Receita Federal. Por quê? Porque aí o imposto de renda dele vai sofrer um impacto positivo, de certa forma falando, né? Porque ele terá dependentes e por isso ele terá um impacto menor no recolhimento do imposto de renda. Porque, óbvio, porque se ele tem dependente, ele gasta muito mais do que quem não tem dependente, muito provavelmente. E aí o leão abocanha um pedacinho a menos, porque ele tem aí direito, né, por ter dependentes, um recolhimento um pouco menor ou uma dedução um pouco menor
uma dedução maior, né, um desconto maior do imposto de renda. Então ele vai ser abocanhado numa fatia menor. Ele vai ter direito a, por exemplo, um ressarcimento diferente de alguém que não tenha filho e tenha, por exemplo, a mesma remuneração desse pai dessas 3 crianças aí, ok? Bom, o tema aqui é falar de dependentes, da importância de falar para a empresa e perguntar para o empregado se ele possui dependentes. Não é uma aula para a gente estudar sobre imposto de renda, por isso que você não deve se preocupar caso você termine essa aula sem saber exatamente como é que se calcula o imposto de renda, porque não é mesmo esse momento. Esse momento é para, repito, fazer com que você se recorde no momento da contratação de um colaborador que você deve perguntá-lo se ele possui dependentes esses classificados como tais na Receita pela Receita Federal, ok? Anota tudo isso, coloca na fichinha de registro, registra essa informação nos sites dos órgãos competentes e bola para frente, sucesso na sua vida profissional. Claro que na hora da prática você vai ser acompanhado por pessoas que tenham ali mais experiências, então fique tranquilo, ninguém vai te jogar, né, numa jaula de leões ali, tendo que fazer coisas de tamanha relevância, tamanha importância, sem ter um pouco da prática efetivamente, ok? Gente, caso tenha ficado alguma dúvida em relação a esses tópicos aí, me chamem lá no WhatsApp, anotem para que a gente possa discutir isso de maneira presencial, tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.